Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da vossa esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Primeiramente, é bom a gente se situar. Paulo nunca tinha estado na igreja em Colossos, mas ele se identifica como apóstolo por causa disto. Como apóstolo, ele estava dizendo que ele era um eleito de Deus, ou ainda um embaixador de Deus. Ele estava representando Deus e ele se apresenta como apóstolo, tendo em vista que ele não tinha ainda conhecido a igreja em Colosso, porque ele não foi o organizador desta igreja. Mas ele, após a identificação, se dirige no versículo 2 aos santos e fiéis. Por que eles são santos? São santos em virtude do seu relacionamento com Deus. E é um relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Eles são fiéis porque os crentes daquela localidade, daquela igreja, eram devotados, eram crentes leais, eram crentes de confiança. E o que mais interessava era justamente esses indivíduos santos e fiéis que nós temos visto aqui. Há depois uma estreita relação quando ele começa a dizer que estavam na igreja em Colosso, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colossos. Ou seja, ele mostra que eles estavam em Colossos, mas depois ele vai dizer que eles estavam em Cristo. Santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ou seja, primeiro eles estavam firmados em Cristo. Então ele vai se mover da esfera do mundo e há uma mudança para Cristo Jesus. Se aqueles crentes hipoteticamente estivessem apenas em Colossos, nesse mundo, vou dizer assim, poderia haver alguma mudança, porque o mundo muda, a época varia. Agora acontece que em Cristo Jesus não há variação de mudança. Cristo permanece o mesmo no tocante à sua imutabilidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre ou eternamente. Depois ele vai falar sobre um trabalho diligente. Era um trabalho sem queixa, porque estava em Cristo Jesus. Quando a gente está em Cristo Jesus, a gente faz o trabalho para o Senhor. A gente serve as pessoas, mas o fim último é o quê? Servir a Cristo Jesus. E se nós estamos servindo as pessoas, automaticamente estamos servindo ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.